campos morfogenéticos é o conceito da física e da química, da biologia, né? Que é um campo onde morfo é forma, né? Genético é a origem, a gênese. Então, é um campo no qual os próprios membros do campo se dão origem a outras formas não, a outros membros com a mesma forma. Então, o que nasce num campo que tem uma determinada forma já tende a assumir essa mesma forma, né? Na biologia é assim. O conceito de campo, especificamente, é um espaço dentro do qual os elementos exercem influência mútua entre si. Então, é isso que caracteriza o espaço de um campo. Cada elemento influencia o outro, né, dentro de um campo. Então, nós consideramos esses campos aplicados às famílias, às organizações, aos agrupamentos humanos também. Então, a percepção do Bert Hellinger foi que esses campos atuam, eles vão além da biologia, né, dos pequenos seres, eles se aplicam de forma inconsciente a nós também, né? O principal desenvolvedor da teoria dos campos mórficos, a pessoa que mais estudou e explicou a respeito disso até hoje, foi o biólogo inglês Rupert Sheldrake. Ele tem livros muito interessantes, recomendo muito para quem se interessar por isso, e ele explica como que se dá, dentro desse campo de influência mútua, como é que se dá a comunicação entre os seres. Então, ele estudou a comunicação dos cachorros com seus donos, por exemplo, né? Como é que os cachorros reagem a atitudes, a comportamento dos donos, mesmo à distância. E ele fez isso uma pesquisa no mundo inteiro, muita gente pesquisando, observando, e com câmeras, observando o que acontece quando o dono do outro lado da cidade se levanta para ir para casa ao final de um dia de trabalho, né? Quando ele levanta da sua cadeira, antes de ir para o carro, para ir para casa, o cachorro já se dirige à porta e já fica na porta esperando. Essa conexão para os cachorros que têm essa sensibilidade, essa percepção, isso fica nítido. Um dos livros dele se chama A Sensação de Estar Sendo Observado. Então, esse é um dos experimentos que ele fez, né? A pessoa observando do alto de um edifício de binóculos, pessoas na rua, até que ponto a pessoa que está na rua sendo observada percebe. A pessoa está de costas, ela olha para ver se está sendo observada. E que é a mesma coisa que acontece, vocês já devem ter percebido, assim, a gente lembra de uma pessoa e toca o telefone, e é ela. Hoje em dia não se telefona mais, quase, né? Mas até outro dia, para quem se lembra, como era o telefone, isso acontecia, né? Então, também é o campo mórfico, mas isso só acontece quando a gente tem um vínculo com alguém, quando existe quando estamos dentro do mesmo campo. Isso é muito forte entre mães e filhos, né? A mãe tem uma intuição, puxa, eu acho que, será que meu filho está bem? E na hora ela liga e está acontecendo alguma coisa. Então, é esse vínculo dentro do campo que acontece. Aquele conceito que eu falei da morfogênese, né, que acontece dentro do campo. É isso que faz com que a pessoa nasça dentro de um campo e imediatamente se identifique com as formas com as quais as pessoas já atuam naquele campo, inclusive os comportamentos. Então, filhos tendem a assumir comportamentos dos pais, mesmo que eles não tenham presenciado esses comportamentos. Eles captam no campo. O campo tem um determinado padrão de comportamento, às vezes um trauma, né? Foi até aí que começou a descoberta da epigenética, né? Que é como é que as pessoas adotam comportamentos dos antepassados sem que tenham tido memória pessoal em relação a isso, sem que tenham visto, sem que tenham ficado sabendo, né? A primeira percepção no campo da epigenética foi em relação a descendentes de pessoas que viveram na época do Holocausto, judeus que sofreram o Holocausto, que viram muitos parentes, muitas pessoas morrerem, e aí esses descendentes continham traços comuns de traumas que eles mesmos não vivenciaram pessoalmente.
E aí começou-se a pesquisar. O que que é isso que fica registrado de alguma forma no corpo, né, e que não é propriamente a genética, né, aquilo que está em torno da genética. É o que ativa ou deixa de ativar determinados genes. Então, isso também está dentro da explicação do campo morfogenético.